Hoje, nossa aula, vamos falar sobre os riscos, ameaças e vulnerabilidade. Na aula passada, nós falamos sobre a questão da defesa civil, né? E esse assunto aqui ele tem uma relação com as ações que a defesa civil desenvolve dentro de determinadas cidades brasileiras. Então, vamos lá. Vamos começar com a questão dos riscos de desastres, né? Veja bem, o risco ele é a probabilidade de que a população e seus bens materiais sofram consequências prejudiciais ou perdas. Veja bem, a probabilidade ela é estatística, ela é uma possibilidade, certo? Então existe uma possibilidade de existência e esse risco ele é presente, tá? O que é que esse risco pode causar sob o aspecto em relação às pessoas e aos seus bens materiais? Mortes, lesões, danos em propriedades, interrupção de atividades econômicas. Essas são as principais situações em que se seguem devido à questão da ocorrência de um desastre, né? Diante do impacto de uma ameaça natural. Que ameaça natural seria essa? Um terremoto, um ciclone, um tsunami. E também as questões da ação humana, chamada de antropogênicas, que são consequências das atividades, como a indústria, né, a poluição, a explosão, a contaminação. Então, quer dizer, existe um risco iminente, né? É lógico que com graus variados, dependendo das circunstâncias do ambiente que você analise. Aí veja bem, o risco ele é uma possibilidade de dano, ele não significa o desastre. O risco ele é presente, ele é existente, ele pode causar o dano. Mas ele só causa o dano a partir do momento que ele se concretiza. Para ele se concretizar, esse risco se caracteriza pelo desastre. Então, o desastre ele é um risco que se concretizou, que aconteceu. Sendo que sua intensidade depende das condições de vulnerabilidade. Aí, essa vulnerabilidade, a gente tem que fazer uma relação com as ameaças, esse processo de interação, porque a vulnerabilidade ela está presente no ambiente da ocorrência do desastre. Se o desastre é grave e a vulnerabilidade é alta, significa dizer que o dano e o prejuízo ele vai ser vultuoso, tá certo? Essa é uma característica. A vulnerabilidade são as circunstâncias presentes do ambiente aonde vai ocorrer esse desastre. Então veja bem, essa charge aqui, essa charge sendo mostrada para vocês, mostra uma situação de uma parte de uma cidade que foi ocupada de forma desordenada, né? E que mostra uma situação de risco. Esse risco tem ameaças, né? E essas ameaças estão muito visíveis aqui sobre a perspectiva das pessoas e sobre a perspectiva dos bens que essas pessoas podem perder. E a vulnerabilidade, ela se cerca da circunstância, olha, ela é presente aqui nesse ambiente da organização social e urbana desse espaço. Então veja bem, você tem aqui uma situação grave, que é essa questão, a principal ameaça é essa nuvem de tempestade que se aproxima do morro com alta declividade e rochas que podem deslizar. Então veja bem, a maior situação de risco está aqui nessa chuva. Se chover, esse solo vai encharcar e automaticamente tudo isso pode vir abaixo, levando essas casas, levando as pessoas, as vegetações, tudo que tiver pela frente. Ou seja, o dano ele vai ser muito grande, tá? Ao cidadão que está ali, aquele personagem que está numa situação de vulnerabilidade, qual é a vulnerabilidade dele? Quando a gente está falando de vulnerabilidade social, porque é a organização social desse espaço. A gente está falando de vulnerabilidade econômica, porque ele não dispõe de recursos, de salário, de dinheiro para que ele possa habitar o local melhor, tá certo? E a vulnerabilidade educativa, porque ele não dispõe de um processo, de uma educação que ele possa entender ou melhorar sua própria vida. Por exemplo, essa atitude dele aqui, ó, de estar soprando essa nuvem para que essa chuva não caia, tá certo? Isso se tem muito com as populações numa situação de desespero, porque isso aqui nada mais é do que uma crendice que ele tenha de que ele possa espantar toda essa chuva apenas fazendo esse gesto de assoprar. Ok? Então veja bem, quando a gente está falando da questão do risco, observe essa imagem aqui juntamente comigo.
Atualmente, os níveis de risco estão aumentando em razão dos fatores como as alterações climáticas. A gente sabe que o mundo está passando por um processo de transformação, né? Devido às ações humanas, essas questões de mudança do clima, né? Chuvas fortes em uma outra área, seca para um lado, inundação. As alterações climáticas, elas têm causado alterações no nível de risco. A pobreza, porque as populações elas começam a sofrer muito dessa questão da vulnerabilidade econômica. Então, a pobreza tem agravado isso. As falhas de planejamento e gestão no ordenamento territorial. Veja bem, gente, falhas de planejamento e gestão no ordenamento territorial é de quem governa, já é um problema político. Político dos nossos representantes que são eleitos para cuidar das cidades. Então, veja bem, essa área aqui é de uma favela de uma grande cidade brasileira, tá certo? Cidade de São Paulo. Então, observe que o modo de ocupação, de ordenamento territorial aqui é totalmente inadequado, tá certo? A degradação de um ecossistema que cita é exatamente porque aqui existem ainda pequenas faixas de vegetação, mas que para a construção de todo esse espaço urbano aqui, a vegetação ela foi totalmente destruída, certo? Ela foi destruída. Então você tem aqui uma organização urbana de maneira inadequada, né? O processo de ordenamento territorial, se o território está ocupado de maneira desordenada, então a consequência ela pode ser muito grave. Então, por exemplo, aqui, olha, o risco de desastre representa um grande desafio à capacidade humana de proteger e resistir. Então, aqui, se você tem uma incidência, olha, aqui já houve, nesse espaço bem aqui, já houve um deslizamento, ou seja, essas casas já estão prejudicadas, porque perde a estabilidade dessa área. Então, a tendência é que você tenha aqui um acidente mais grave e um dano maior, um prejuízo maior. Então, veja bem, vamos agora entender a questão das tipologias e condições de desastre. Primeiro, desastres naturais, terremotos, inundações, secas, furacões, tsunamis. São ameaças, perigos, pois podem acarretar efeitos danosos sobre as pessoas, as economias e ao meio ambiente. Bem, primeiro pensar sobre as pessoas. Essa aqui é uma questão de ordem de prioridade. Primeiro, a questão da vida das pessoas. Em consequência desses desastres naturais, o número de pessoas que morrem é muito grande. O processo de destruição de onde ocorre o desastre, ele afeta as economias porque essas pessoas que morrem e as pessoas que sobrevivem, elas perdem os seus patrimônios e elas precisam ser assistidas. Isso afeta a economia dos países, a economia das cidades, porque exige uma maior quantia em dinheiro para o processo de reconstrução. O meio ambiente ele também fica degradado com uma situação de um desastre como esse. Tá? Um terremoto, uma inundação, ela causa o dano, não só o dano econômico, social, mas também o ambiental. Então, tudo isso despende de muito recurso para fazer o processo de reconstrução. Tá? Esses fenômenos de desastres naturais têm duas origens diferentes. Tá certo? Veja bem, as ameaças naturais podem ser divididas segundo a dinâmica do planeta Terra em interna, que é o vulcanismo, o terremoto e os tsunamis, certo? Ou seja, a gente habita uma parte do planeta Terra chamada litosfera. Só que quando ele está falando aqui da nossa camada rochosa, da característica da subdivisão interna, é porque o vulcanismo, os terremotos e os tsunamis, eles acontecem devido à movimentação das placas tectônicas. Isso para nós não é perceptível a movimentação. A gente sofre só a consequência de um vulcanismo, de um terremoto, de um tsunami. Ou seja, na superfície da Terra, a gente só vai encontrar a consequência. Mas esse processo todo acontece dentro da camada interna da Terra, dentro da litosfera. A externa é perceptível para nós porque é a área onde nós atuamos. Chuvas, vendavais, raios, seca. Isso já acontece aqui, nesse espaço que nós habitamos e por isso é do nosso conhecimento. A gente consegue perceber, consegue visualizar. Tá? E há também as ameaças originárias das ações humanas, como por exemplo o rompimento de uma infraestrutura, como aconteceu lá em Brumadinho. O rompimento da barragem causou um dano muito grande. Tubulações, como aconteceu lá no Nordeste agora recentemente na obra da transposição do Rio São Francisco, onde uma tubulação não suportou a pressão de água e acabou rompendo. Reatores, que acontece muito dentro das
das usinas termoelétricas, das usinas de energia nuclear. E a degradação ambiental, que é uma consequência, por exemplo, de uma ação humana, o derramamento de óleo, né? Derramamento de óleo, pode ser uma queimada, né? Pode ser uma queimada, então tudo isso é consequência humana, tá? Um incêndio criminoso é consequência humana e é uma ameaça que existe. Depois, os desastres naturais, eles são aqueles causados por fenômenos de desequilíbrio da natureza, sem a intervenção humana, ou seja, um processo natural. O homem não vai provocar vulcanismo, o homem não vai provocar um terremoto, tá? Então, o homem não vai provocar um furacão. Esses fenômenos naturais, eles são da natureza, eles acontecem em determinadas áreas, em determinado período de tempo. Aqui não há a interferência humana para isso, tá? Agora, os desastres de origem humana ou antropogênicos são os resultantes das nossas ações ou das nossas omissões, tá certo? Então, o que é que a gente tem que levar em consideração que o homem causa um desastre? Aí nós vamos falar da questão do crescimento urbano desordenado, como nós já falamos de algumas cidades, inclusive do próprio exemplo da cidade de Santana, das migrações internas, que é o fluxo de população dentro de um país, de um lugar para o outro, né? E o fenômeno da urbanização acelerada e sem planejamento. Ou seja, a cidade cresce de maneira desordenada, né? Vai crescendo, crescendo sem nenhum tipo de planejamento, e com o passar do tempo a gente começa a sofrer as consequências de tudo isso. Tá? Então veja bem, como é que a gente vai entender os desastres de ordem humana, de origem humana, de origem antropogênica, tá? Os tecnológicos, quando ocorre devido ao uso de qualquer tipo de tecnologia, como os meios de transporte. Você vai construir um sistema de BRT, você vai construir um sistema de metrô, né? Então você vai precisar desenvolver, você vai precisar alterar o meio ambiente. É uma questão tecnológica, mas de um atendimento de uma necessidade humana. O manuseio de produtos químicos perigosos, como por exemplo a questão do armazenamento de combustível, né? As explosões de equipamentos, coisas que são ligadas ao trabalho humano, como por exemplo a explosão que houve no porto de Beirute, é uma situação de um desastre de ação humana de característica tecnológica, ou seja, alguém utilizava aquele equipamento, aquele material químico, ou seja, uma cadeia em reação que provocou aquele desastre. Os sociais, quando envolvem os desastres caracterizados como consequência de desequilíbrios socioeconômicos e políticos. Quais são eles? O desemprego, muito desemprego, é uma condição de desastre social, muita violência, o tráfico de drogas descontrolado, a prostituição. Áreas das cidades brasileiras hoje, elas são caracterizadas exatamente por isso, a presença da violência, seja do furto, do roubo, né? Do furto, do roubo, do latrocínio, o tráfico de drogas, que é o comércio ilegal de drogas dentro das cidades, e a prostituição. Então, quer dizer, tudo isso são questões sociais que afetam, que trazem um desastre social para muitas cidades e muitos estados brasileiros, tá? Os biológicos, decorrentes das epidemias, né? As epidemias, elas são doenças generalizadas que se localizam em determinada área. Aí, por exemplo, malária. Muita malária na Amazônia, por quê? Porque é uma doença característica da floresta tropical. Então, a maior incidência de malária, ela vai ser na Amazônia por causa da floresta amazônica. O cólera. Cólera é uma doença provocada pela falta de água tratada. O sarampo, que é uma doença que poderia ser controlada com vacinação, é um vírus que circula em determinadas áreas que têm características quente e úmida, que é o caso do Amapá. A dengue, que é transmitida, não só a dengue, a zika, a chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito. Então ele tem fator biológico. A própria Covid-19, que agora está em evidência, de uma característica de pandemia, porque afetou o mundo todo. Então é provocada por um vírus. Esse vírus é uma questão de um acidente biológico, tá? Então os desastres mistos decorrem de uma soma de fenômenos naturais com atividades humanas. Então veja bem, isso aqui é uma outra categoria. Esses desastres são classificados de acordo com sua causa primária como desastres mistos relacionados a, veja bem, geodinâmica terrestre externa, chuva ácida. A chuva ácida, gente, ela é caracterizada por áreas poluídas, porque a chuva ela é um processo natural, ela é um fenômeno meteorológico. Quando ela se transforma em chuva ácida é porque existe uma elevada concentração de poluição dentro de uma área que essa chuva, essa água, ao precipitar para chegar à superfície, traz toda essa contaminação para a superfície. Então ela se transforma de uma chuva natural para uma chuva ácida.
O efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu. O que é o efeito estufa? É a capacidade da Terra, tá, de concentrar calor devido à radiação solar. Por que isso está sendo alterado? Porque nós estamos reduzindo a camada de ozônio, a chamada ionosfera, em que as pessoas se protegem, a Terra, o planeta se protege da radiação solar através dessa camada. Mas se você começa a atacar essa camada, a destruir essa camada, você está tirando a sua proteção e o efeito estufa ele passa a ser alterado. Tá? E a questão da geodinâmica terrestre interna, que é com o processo de desertificação, uma área que você desmata para fazer um garimpo, que logo depois você não faz um processo de reflorestamento ou de replantio de árvores, automaticamente você começa a criar ali uma característica de um deserto. E o próprio processo de salinização do solo, que é muito comum em áreas litorâneas dos países, devido ao processo de salinização, mas da água do mar. Então esse processo ele começa a se intensificar e se estender por determinadas faixas de terra. Tá? Agora, eu vou apresentar o mapa para vocês e nós vamos falar aqui dos desastres mais comuns por região. Veja bem, nós vamos utilizar aqui a característica da regionalização política e administrativa do Brasil, certo? Então, por exemplo, região norte, incêndios florestais e inundações. Por que os incêndios florestais? Porque na região norte existe a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. E as inundações é em consequência da grande quantidade de chuva, ou seja, o volume pluviométrico, tá, que nós temos, tá, que nós temos na região. Então, na região norte vai ser sempre incêndios florestais e inundações. Na região nordeste vai ser caracterizado por secas e inundações. Por que a seca? Região nordeste, onde tem o sertão nordestino, clima semiárido, pouca chuva, então em determinados períodos do ano, muita seca, sem nenhum tipo de chuva. E as inundações ela vai ocorrer já na faixa litorânea, então as principais cidades nordestinas, né, inclusive quase que todas as capitais nordestinas, devido à incidência da questão da maritimidade e uma maior incidência de chuvas. A região centro-oeste são os incêndios florestais, como acontece atualmente. Áreas, todo o centro-oeste, inclusive do Pantanal Mato-Grossense, que está passando por esse processo de incêndios florestais. Isso é uma característica natural da floresta, que é a floresta de transição, a floresta de cerrado. Ela queima durante parte do ano e depois ela se reconstrói. A região sudeste, a questão dos deslizamentos e inundações. Porque as inundações? Chove muito, a cidade é mal planejada, é mal construída e automaticamente invade grande parte de áreas mais planas. E o deslizamento é pela ocupação de parte de relevo mais alto e que desmorona e desliza tudo. A região sul tem a questão das inundações, pelo fato deles terem também planícies. Vendavais tipo tornado, porque uma incidência da corrente de vento do Polo Sul ela chega primeiro na região sul. O granizo, que é uma chuva em forma de pedras de gelo, que se agrava devido ao frio, né, devido à questão climática, que lá é a área mais fria do país. E os deslizamentos é em consequência da falta de planejamento urbano, em que eles ocupam áreas inadequadas, áreas de relevo mais alto, e que com o passar do tempo vai se desgastando e com a chuva cai tudo. E a questão da estiagem é a falta de chuva em determinadas áreas por um longo período do ano, certo? Então aqui está o mapa do Brasil, certo? Região norte está de verde, região nordeste de laranja, o Mato Grosso está de amarelo, o sudeste está de vermelho e a região sul está de azul, com todos os estados brasileiros, tá? Com todos os estados brasileiros mostrados no mapa. Essa é a nossa regionalização político-administrativa, ok? Tá? Então, no nosso país, temos muitas condições que geram diferentes vulnerabilidades para a população. Veja bem, gente, a vulnerabilidade está relacionada à população e ao ambiente em que essa população está inserida. Então, veja lá. Vamos ver a questão da vulnerabilidade física. Está relacionada com a localização das residências e dos espaços comunitários, ou seja, o local em que se habita e que se construiu a cidade, que geralmente é feito em algumas áreas de risco e com má qualidade dessas construções. Então, se você tem uma comunidade que se assentou, que se instalou com escola, posto de saúde, residências, em uma área de risco, você tem uma vulnerabilidade física, certo? Porque está relacionado os aspectos das pessoas e dos serviços públicos que são oferecidos. Você tem uma vulnerabilidade social, que está ligada diretamente à forma de organização e relação dos indivíduos de uma mesma comunidade. Tá certo? Então veja bem, são as relações sociais,
A vulnerabilidade física é onde você habita e de que forma você ocupa esse espaço. A vulnerabilidade social, ela está ligada à forma de organização social, de relação social entre os indivíduos. Tá? E essa vulnerabilidade social, ela tem algumas características, tá? Porque ela está relacionada com vários aspectos. E o primeiro deles é a questão da vulnerabilidade política, que é caracterizada pela pequena participação das pessoas na discussão em relação à gestão, em relação à política de desenvolvimento, em relação a planos de desenvolvimento locais, a dificuldade que a população tem de acesso a informações, de acesso à participação. Embora o país seja democrático, a nossa vulnerabilidade política ela é imensa, porque poucas pessoas participam. E aí, a nossa vulnerabilidade política ela se caracteriza, se concretiza quando a gente olha para a questão da ausência de planos e políticas em vários níveis. Por exemplo, se você for falar do desenvolvimento nacional, você vai ter que conhecer, né, qual é o projeto de desenvolvimento nacional desenvolvido pela Presidência da República. Se você quer falar sobre a questão do Estado, qual é o projeto de desenvolvimento que o governador tem para o Estado? Se é a questão do município, né, o que é que o prefeito tem para desenvolver uma cidade? E se a gente falar sobre a menor escala possível, que é do ponto de vista comunitário, a gente não sabe ainda, a população não sabe qual a política pública que seja em nível municipal, estadual ou nacional que esteja voltado para aquela comunidade. Então a nossa vulnerabilidade política ela é caracterizada por essa pequena participação, pela falta de informação e até mesmo, né, pela falta da política voltada a atender o cidadão que habita aquele espaço. Vulnerabilidade institucional, quando há dificuldade dos governos locais em aplicarem leis que protejam os recursos naturais, que disciplinem o uso e a ocupação do solo e garantam a segurança da população. Ou seja, você tem uma lei, né, que está em vigor e você tem um órgão institucional que é fiscalizador e que tem que proteger aquele recurso. Mas ele não consegue implementar uma política de proteção desse recurso. Uma política de proteção para a água, uma política de proteção para o solo. Tudo isso, o fato dessa dificuldade vai recair sobre as pessoas. Então, a nossa vulnerabilidade institucional, porque os órgãos públicos não conseguem desenvolver um trabalho que seja satisfatório para todo mundo. Tá? A vulnerabilidade organizativa, marcada pela deficiência dos mecanismos de organização e mobilização da comunidade para identificação e resolução dos problemas comuns. A sociedade, a comunidade, ela não se organiza. Né? Ela não se organiza para buscar melhorias para que ela possa viver melhor, para que ela possa ter uma condição de vida mais satisfatória. Qual é o processo de mobilização da comunidade? O processo de mobilização da comunidade é quando ocorre alguma coisa grave e existe um processo de reação através de manifestação, através de bloqueios de rua, mas não há um processo de organização, de uma consciência política de que aquilo tem que melhorar, de chegar até os representantes e fazer com que aquela comunidade seja assistida de maneira correta. Não existe esse processo de organização. Então nós temos uma vulnerabilidade organizativa porque a sociedade não se organizou. Depois, a vulnerabilidade educativa, que é caracterizada principalmente pela precariedade dos programas educacionais, né, porque o processo de formação educacional do país ele é deficiente, e pelo fato de ele ser deficiente, a gente nunca faz um processo de promoção da gestão dos riscos ou de cultura preventiva a desastre. Certo? Então, as coisas acontecem, a gente sabe que o risco existe, as coisas acontecem, a população sofre a consequência, mas ela não se preparou preventivamente para aquela situação. E também a questão da vulnerabilidade ideológica, né? Qualificada pela existência dos mitos. Por exemplo, naquela imagem que eu mostrei para vocês, daquele risco em que o cidadão assoprava a nuvem para a chuva não cair, ele está acreditando num mito de que ele pode fazer isso. O mito é uma coisa que se cria, né? Assim como uma crença, um valor, né? Que só agrava a questão fatalista sobre os desastres, porque a questão ideológica ela interfere na atitude da pessoa. Então, por exemplo, quem acredita em mito, que tem determinada crença, ele cria um valor que só vai estimular, potencializar a questão da fatalidade em relação a um desastre. Certo? Então, todas essas vulnerabilidades, essas 5 vulnerabilidades, tá? Elas estão ligadas às pessoas
devido a exatamente, tá, a condição em que a população brasileira vive hoje. Ok, pessoal? Era essa a nossa aula de hoje. Obrigado, boa tarde.